Nós saudamos a todos que participam conosco com a paz do Senhor Jesus. Você está assistindo este programa, A História do Cristianismo, nos canais da Igreja Cristã Maranata, tanto na TV como na internet. No episódio passado, nós falamos a respeito da ação dos apóstolos e dos discípulos do Senhor Jesus no primeiro século, ou na era apostólica. No episódio de hoje, nós vamos comentar a respeito, neste mesmo período, que é o período da ação dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, daqueles que viveram com Jesus, embora que muitos tenham passado, o século fecha com o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse e depois partindo para o Senhor também. Mas dentro deste século, nós gostaríamos de mostrar aos irmãos qual era a estrutura do Império Romano, lembrando que a época de Jesus e todo o período apostólico se viveu debaixo do Império Romano. Então, estão conosco aqui, participando do programa, pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz Senhor a todos. E o pastor Serlon, professor de História. Paz Senhor a todos os irmãos. Vou pedir ao pastor Serlon para discorrer a respeito da estrutura do Império Romano na época dos apóstolos e dos discípulos. Amém. Vamos falar então um pouquinho do Império Romano. Claro que o nosso objetivo aqui é falar de uma maneira que todos os irmãos possam entender, possam compreender melhor o contexto em que se dá, esse momento decisivo da história da igreja. Bem, a civilização romana, ela nem sempre foi um império, propriamente dito, Roma teve várias fases da sua história, passou por uma monarquia, depois uma república, e ainda no período republicano, Roma começa um processo de expansão territorial, por vários motivos. Eles queriam adquirir terras férteis, saquear riquezas de outros povos, escravizar prisioneiros de guerra. Havia as guerras defensivas, que era atacar um povo antes que aquele povo pudesse atacá-los. Então Roma vai construindo um território muito vasto. Qualquer mapa do Império Romano vai ser bastante claro em mostrar que era uma extensão enorme territorial, que pegava grande parte da Europa, abaixo do Rio Reno, pegava ali a Península Ibérica, norte da África, que também foi conquistado pelo Império Romano, a própria Itália, regiões ali da Ásia Menor, o Oriente Médio. Então, esse território, a partir do ano 27 a.C., passou a ser governado de forma imperial. Então já era um território gigantesco em dimensões, e com o Caio Otávio, que vai se tornar o primeiro imperador de Roma, temos o estabelecimento desse tipo de governo, o governo imperial. E é esse Otávio Augusto que governava. Ele vai adotar o título de Augusto, que é o título de divino, ele passa a receber adoração como se fosse um deus, uma divindade, e é durante o governo dele, de Otávio, que nasce o Senhor Jesus. Jesus nasce na província da Judéia. Então a Bíblia, de todos os evangelistas, o mais detalhista, o mais cauteloso ali, o que com mais profundidade nos fornece dados históricos é o evangelista Lucas, Ele vai citar ali até o nome de várias autoridades, e a Judéia era uma província do Império Romano. Então, quando Jesus nasce, ele nasce nessa circunstância, nesse contexto. E ele vive, quando ele começou o seu ministério, já não era mais Otávio Augusto, governava, era outro imperador, e ele realiza o seu ministério nesse contexto. E falando disso, pode parecer uma coisa assim muito específica, mas a gente entende melhor aquilo que se passa em várias passagens da Escritura, levando isso em consideração, como, por exemplo, quando ele é provocado com uma pergunta se deveriam pagar imposto ou não. E aí tem aquele episódio em que Jesus apresenta a moeda e pergunta, de quem é esse efígie, de quem é esse rosto? É de César. Então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então o Senhor Jesus viveu nesse momento do Império Romano. Quando o Senhor Jesus morreu, os seus discípulos, eles vão ter uma experiência da revelação do Senhor Jesus ressurreto, vão ser batizados com o Espírito Santo e vão sair para pregar nesse mundo governado pelo Império Romano. Um império que tinha algumas bases muito importantes, uma delas era o militarismo. Foi por meio das guerras que Roma conquistou esse império, dominou províncias que pagavam tributos,
a estrutura de cobrança de tributos era muito estratégica para Roma, e a própria questão da adoração ao imperador. O imperador ser adorado como Deus era algo estratégico, porque fortalecia o poder imperial. E aí está um dos pontos de controvérsia entre os cristãos, que foram chamados pela primeira vez por esse nome cristãos na igreja de Antioquia, na Síria. Eles começam a ter esse embate com as autoridades do Império Romano, porque eles não prestavam culto ao César. Eles haviam as chamadas libações, né, que era o derramamento de vinho, sacrifícios que se faziam ali, eles não participam. E outras questões se somam a isso, que inclusive nós já abordamos em programas anteriores, que eram os valores divergentes que os cristãos tinham com relação a uma série de aspectos da sociedade, do modo de vida dos romanos. Eles censuravam publicamente a licenciosidade, a depravação, né, do paganismo, da maneira como os romanos viviam. Eles tinham uma postura em relação à escravidão que é muito relevante, porque os cristãos, eles colocavam o escravo na condição de uma criatura criada por Deus, ser humano, alvo do amor também do Senhor, né, que poderia ser salvo, fazer parte da comunidade da igreja. E isso conflitava com uma ideologia de Roma, que era de que o escravo não era um ser humano. É óbvio que alguns escravos mais cultos, mais instruídos, podiam até exercer funções administrativas, mas a ideologia romana era que o escravo era uma coisa, uma mercadoria. E o cristianismo desconstrói isso, embora seja importante deixar claro que em nenhum momento as cartas de Paulo ou dos demais servos do seu Novo Testamento incitem uma rebelião, escravo, alguma coisa desse tipo. Pelo contrário, ensinam ali que o servo deveria, nessa condição, dar testemunho como servo de Deus também. Outro valor divergente, a questão do militarismo. Havia servos de Deus que eram militares, que serviam ao exército romano, que se converteram, mas eles não eram partidários dessa ideologia da guerra, do conflito, que era tão estratégica para Roma. Mas o ponto central era, sobretudo, o culto aos imperadores. Uma coisa interessante, pastor Antônio Carlos, é que existem muitos documentos que as pessoas podem acessar na internet. Eu sugiro, por exemplo, que pesquisem sobre as cartas de Plínio, o Moço. Plínio era uma autoridade que combateu terrivelmente os cristãos. Ele manda cartas ao imperador Trajano, e ele fala do que ele fazia com os cristãos, né, de como ele os capturava. Quando eles tinham cidadania romana, o tratamento era diferente, mas de um modo geral havia açoites, havia maus tratos, execuções, era dada a oportunidade para que eles negassem a sua fé, mas mesmo assim os cristãos permaneciam firmes. Então começa a ter uma situação que era uma perseguição agora coordenada do Estado romano contra o cristianismo. E isso não era uma coisa comum do Império Romano. Pastor Serlon, geralmente aceitava as outras religiões. Uma intervençãozinha claro. Aqui. Explica melhor essa questão desse momento em que a perseguição deixou de ser esporádica para ser uma perseguição coordenada. Muito bom. O que acontece? Por exemplo, Paulo e os servos de Deus já eram perseguidos, mas eram perseguições por judeus no início, comunidades judaicas que incitavam as autoridades romanas acusando os cristãos de estarem causando tumulto, de estarem desobedecendo às leis de Roma. A grande guinada se dá no governo de Nero. A propósito, você começou dizendo que Otávio Augusto era o imperador na época de Jesus. Isso, na época que Jesus nasceu. Jesus nasceu. E como que veio essa sucessão de imperadores para que para os participantes compreenderem bem esses momentos durante o tempo? O Império Romano ele tinha uma questão interessante. A sucessão dos imperadores nem sempre era uma sucessão assim hereditária. O imperador, principalmente no século I, ele indicava o seu sucessor. Então nós tivemos imperadores. Essa primeira dinastia, quando eu falo dinastia, é uma sequência de governantes que vêm da mesma família. A dinastia é chamada de Júlio-Claudiana. Então nós temos ali vários imperadores que vêm dessa dinastia, porém havia muitas reviravoltas. Falando especificamente da época do Senhor Jesus, da igreja primitiva, havia a indicação. O imperador indicava quem seria o sucessor.
muitas vezes, né, o seu filho, mas às vezes era um sobrinho, às vezes era um parente que não era necessariamente o filho, mas se mantinha ali numa linhagem, né? A primeira dinastia, a dinastia Júlio-Claudiana. Depois vieram outras dinastias. E é interessante, pastor Antônio Carlos, que assim, a maldade desses homens, né? Como a Bíblia ela fala, né, dessas perseguições, mas no aspecto histórico, no aspecto daquilo que os livros contam, daquilo que se registra, eram homens extremamente impiedosos, violentos, que reprimiam com extrema brutalidade qualquer tipo de contestação ao poder deles. E parece, né, existem estudiosos que estudam a psicologia dos imperadores, que essa questão deles serem tratados como deuses parece que mexia com a mente deles, com a condição mental mesmo deles. Eles internalizavam que podiam fazer qualquer coisa. Então a história registra as coisas mais bárbaras que eram feitas. E é nessa sequência que vem o Nero, né? Sim. De homens ímpios, homens que tinham poder praticamente absoluto em suas mãos, e Nero se volta contra os cristãos, cujo número estava crescendo em Roma, e esse comportamento dos cristãos, essas posturas deles, provocam a reação dele a ponto de ter havido um incêndio em Roma, em vários bairros de Roma, que é atribuído a César, mas ele culpa os cristãos, aos cristãos. Então, pastor Serlon, aqui para compreender melhor, nós todos aqui estamos buscando aprender, né, e entender a história, não é? Que tem vários nós na história, pontos assim que não se entende bem. Então, as perseguições começaram com os judeus por discordar da pregação de que Jesus era o Messias, não é? Isso. E que eles ainda esperavam o Messias, não reconheciam Jesus como Messias. Depois, essa perseguição passou a ser pontual pelo próprio Império Romano. Por quais questões? Essas ainda até se tornar sistemática. Bom, aí é principalmente pela questão de eles não se integrarem ao sistema de culto pagão do Império Romano. Perfeitamente. Principalmente por isso. Agora, outra coisa. Voltando um pouquinho aqui. Era politeísta isso, né? Era politeístas. Falar alguma coisa? Não, deixa eu continuar. Depois a gente completa com detalhes. Completa aqui. Mas o seguinte, Jesus, o imperador era César Augusto, que era isso. O César era um título. Era né? um título. Era o título, igual o faraó Tutancâmon. Exatamente. Bom explicar. César, era o título da dinastia, né? Mas depois de Otávio, veio Cláudio. Vem Tibério primeiro, né? Tibério, isso. Pois é. Aí você tem na mente essas épocas? Sim, quanto tempo durou cada governo? Até porque deve ter uma marca de um discípulo. A marca, por exemplo, a gente sabe que quando Paulo esteve em Éfeso, né? Houve um decreto de Cláudio, né? De Cláudio, que os judeus saíssem de Roma, não é? Sim. E tem essa marca ali, não é? Então, depois de César Augusto, veio Tibério. Qual é a marca de Tibério? Em que tempo se... Tibério está ali por volta do ano 30, 40, né? Corresponderia a isso no calendário cristão. Nas primeiras viagens de Paulo. Isso, naquele momento ali. Ele não tem nenhuma intervenção mais contundente em relação ao cristianismo, não. Depois, então, veio Cláudio. Isso. E depois? Bom, aí depois nós temos a chegada como principal personagem de Nero. Sim. Né, completamente desequilibrado. Tem até outros antes dele, né, outros governos, mas o que realmente vai impactar na questão do cristianismo é o Nero. É o Nero. Agora vale a pena, eu acho, o Serlão comentar sobre a questão do Império Romano, que eu acho muito interessante, Antônio, lembrar o seguinte: o Império Romano ele foi praticamente, como eu falo, 5 séculos de império. Né? Começou no ano, acho que 27, foi até 476, praticamente 5 séculos de império. Você vê o Império Americano tá aí? Esse império tem quantos anos? Nem 130 anos deve ter, né? Por aí. De independência eles têm... O chamado império, o maior império do mundo americano deve ser uns 130, né?
O Império Romano foi 500 anos praticamente de império. E agora, é interessante lembrar que eles dominavam, segundo algum historiador, o domínio dele era muito grande, o Império Romano. Eles tinham um domínio, segundo alguns cálculos, aqui de 50 a 60 milhões de habitantes naquela época. 50 a 60 milhões de habitantes. Ele tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes em Roma. Agora, é interessante depois o Serlão comentar também, tem a história do surgimento do Império, aquelas lendas aquela lenda Rômulo e Remo, aquele negócio lá que... Agora, a questão é a seguinte, é interessante lembrar como que esse Império caiu. Isso aí é bom para se lembrar como o Império caiu, para se fazer uma reflexão sobre o que acontece hoje nos impérios mundiais aí, né? Sim, sim. Você vai ver, por exemplo, a questão da cobrança excessiva de impostos, né? Um dos motivos, embora o cristianismo estava também forte, que estava o cristianismo, a disputa interna, né? A disputa interna dentro do Império ali, a divisão do Ocidente, Oriente, aquele negócio que o Porcelão pode comentar, a crise econômica, eu acho que foi o fator mais forte para cair esse Império. Não sei se foi exatamente isso, Porcelão, mas o crescimento, a questão da crise econômica que o Império viveu, cobrava muito imposto, né? Sim. Mas o Império era muito caro de se manter. É caro, o Império caro demais, porque aí começa a cobrar demais, aí chega a hora que ninguém aguenta pagar, né? É muito imposto, pagar como? Agora... E a invasão dos bárbaros, tem vários motivos, né? Nós vamos ter que, vamos dizer assim, no momento próprio, pastor Luiz Eugênio, entrar nesse assunto aí, nesse assunto da queda do Império Romano, né? Porque era um império muito forte, sabe? Porque assim, o que acontece? Você vai ver qualquer empresa, uma empresa cresce demais, depois fica difícil administrar aquela empresa. Foi exatamente o Império Romano, cresceu tanto que houve dificuldade de administração do Império, certo? Porque ocorre vários fatos em vários lugares do Império, como é que vai fazer? Então, começa a ter problemas nas regiões distantes. Sim. Como é que consegue controlar? Então, foram um problema que o Império começou a ter, devido ao seu tamanho, que ficou grande demais, foi crescendo, foi expandindo. E agora, depois nós vamos ver exatamente o que aconteceu com a perseguição do Império ao cristianismo. Né? Sim. Agora, é outro detalhe, né? Antes aí, porque como o Império Romano durou muito tempo, isso vai ser projetado anos à frente. E nós vamos precisar falar sobre isso aí. Mas ainda, nós tínhamos que ver alguns detalhes ainda da estrutura do Império Romano antes de entrar nas perseguições, pastor Luiz Eugênio. O que seria? Então, eu sei da história que Jerusalém, o segundo templo, aí tem aquela controvérsia do templo de Herodes, né? Porque o que marca, o primeiro templo foi destruído pelo pecado de Israel. O segundo também pelo pecado, mas na época de Herodes, ele foi reconstruído, ele não foi destruído, né? Então, entende-se que ainda era o segundo templo. Ele foi destruído por um general chamado Tito, e o imperador era o pai dele. Uhum. Então, qual é a sequência aí até fechar o século 100? Até fechar o século 100? Bem, falando assim de fatos mais relevantes, né, mais marcantes, que impactam aí o cristianismo. Nós temos, era um momento ali do governo de Vespasiano, né, quando houve a destruição de Roma. Inclusive, esse Vespasiano foi o imperador que construiu o Coliseu de Roma, que é o grande símbolo, né, arquitetônico de Roma. E como nós até comentamos, acho que foi no programa anterior, né, sobre os nacionalismos judeus e tal, sempre houve latente em Israel grupos que queriam libertar aquela região do domínio do Império Romano. E vai haver uma grande rebelião, né, contra o Império, por volta ali do final da década de 60, da era cristã, e como resposta a isso, como resposta a essa rebelião de Roma, vêm as tropas comandadas pelo general Tito. E é um momento terrível da história de Israel. Alguns interpretam ali que algumas das palavras que o Senhor Jesus falou, inclusive, né, em um de seus sermões a respeito daquilo que Jerusalém ia sofrer, está relacionado a esse momento dramático. E o pastor Antônio Carlos, por muitos anos, tivemos a bênção de tê-lo dando aula da matéria de Daniel, né, de Israel, né? Mas acho que o senhor deu umas aulinhas de Daniel também, não deu não?
Daniel? Não, mas foi Israel. Amém, sobre Israel. Então ele conhece bastante Daniel esse momento. Alguma coisa. Daniel, quem foi o expert em Daniel era o Jabes, né? Pastor Jabes. Pastor Jabes. O Jabes que era irmão do Gideuti, né? Ele era... Mas Sara... Mas o Jabes era catedrático em Daniel. Ele dava aula. A precursora foi Sara. Sara e depois... Sara escreveu acho até... que Jabes foi primeiro, depois veio Sara, né? Não, Jabes dava aula primeiro. Sara foi primeiro? Foi. Escreveu até, ela fez até uma apostila, né? Acerca do livro de Daniel. Mas eu falei muito sobre Israel, porque Israel é importante... Sara e Jabes são dois irmãos de Gideuti. São dois irmãos de Gideuti, todos dois. Cada um mais inteligente que o outro, né? Um mais... Mas em Israel a gente cita, porque é uma profecia de Jesus que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Parecia que estava tudo firme, tudo em segurança. Vossa casa ficará deserta, então Jerusalém é destruída no ano 100. Agora tem mais outra dúvida também, que eu acho que pode... Só uma observação, pastor Antônio Carlos. Após essa destruição de Jerusalém, vai acontecer o evento que é chamado de diáspora. Alguns vão chamar de segunda diáspora, porque a primeira teria sido o exílio da Babilônia, o cativeiro babilônico. Sim. E essa segunda diáspora, eu acho que é muito importante, assim, falar dela pelo seguinte: o povo judeu foi dispersado pelo Império Romano. Já tinha judeus espalhados por várias regiões em todo o Império. Mas agora o povo judeu foi espalhado. Não tinha mais uma pátria, né? O lugar de concentração deles. E vejam só, irmãos, isso foi no primeiro século da era cristã. E aí é maravilhoso, né? Porque 1900 e tantos anos depois, Deus faria renascer Israel. Exatamente. Deus traria o seu povo de volta, aquele povo que se espalhou, que sofreu de tantas maneiras em tantos lugares, e Deus recompõe essa nação. Então eu costumo dizer o seguinte: se nós tivéssemos nascido em 1930, por exemplo, tem muitos irmãos que nasceram em 1930, 32, 33, e falasse a respeito de o cumprimento das profecias está ligado a Israel, né? Alguém poderia perguntar, mas qual Israel? Não existe Israel, não existe o pai Israel. Mas a figueira brotou maravilhosamente. Né? Aliás, fazendo menção a isso, já foi comentado aqui, quem bem lembrou dessa profecia foi a mãe do pastor Gideuti, a irmã Sara mãe, que tem a Sara filha, né? Mas voltando agora, então a dispersão de Israel era profético. A própria lei de Moisés dizia que se Israel saísse da presença do Senhor, o Senhor os dispersaria pelos 4 cantos da terra. Vossa casa ficará deserta, né? Vossa casa ficará deserta. Mateus 23, 38, Jesus falando, vossa casa ficará deserta. Vossa casa ficará deserta. Mateus 23, 38, já lembro isso aí. Isso. E Lucas também 13, 35, repete o texto. Então é interessante, que é a profecia de Jesus, né? E aí eles perderam a posse da cidade de Jerusalém. Então Israel foi espalhado para os 4 cantos, a grande parte morreu. Praticamente Israel foi exterminado, né? Mas o que sobrou foi espalhado para os 4 cantos da terra, por isso se chama a diáspora ou a dispersão de Israel. Mas tem uma pergunta ainda. Não é perguntador demais hoje. Não, sabe por quê? Eu estou aqui interpretando as dúvidas que os irmãos têm, aproveitando certo, aqui a presença dos historiadores. Né? O Serlon é para responder. Então, é o seguinte, desde a antiguidade, o sistema de governo não era presidente, não era prefeito, não era vereador, o sistema de governo era reino. Cada cidade era murada e tinha um rei, o líder era sempre um rei. Mas no Império Romano tinha imperador e tinha rei. Pode explicar isso? Bom, por exemplo, você tem a figura do rei Herodes, né, que acho que é o melhor exemplo do que o senhor está mencionando. O Império Romano ele tinha algumas peculiaridades. Era um império muito grande, territorialmente, que dominava muitos povos, muitas culturas, muitas línguas. Os romanos, eles não usavam a força bruta como a sua primeira opção. Eles usavam para conquistar, para dominar, mas se aquele povo aceitasse pagar impostos, aceitasse, né, adorar os Césares, eles tinham uma relativa liberdade para certas questões. Então aí entram esses reis, como Herodes. Herodes, os irmãos sabem, né, que ele era de família judaica, né, de origem judaica. Então
eles eram como se fosse, eu vou usar aqui uma expressão, marionetes do Império Romano. Então ele era alguém que estava submisso a Roma, submisso ao Império, mas que tinha uma conexão religiosa, cultural, que era daquele povo. Aliás, isso também aconteceu em alguns casos de colonialismo europeu na África, né, em que eles mantinham ali uma autoridade local, mas que não tinha uma autonomia verdadeira, que era meramente ali um representante desse interesse de dominação. Então o Império Romano fazia isso. Tentar manter a paz naquele ambiente, não ter muita guerra ali, não ter revolta, né? Isso era interessante. Isso fazia muito isso. Agora, olha só a dúvida que surge. Então, vamos dizer assim, o líder supremo era o imperador. Porque o Herodes não era romano, né? Ele era judeu. Pois é. Ele era judeu, se botar exatamente alguém que fosse da cidade ali, era uma política dos romanos, né? Política dos romanos. Então, olha só para entender a estrutura do Império Romano. Aliás, vou mencionar aqui que nas profecias de Daniel, o Império Romano é descrito como um império quase perfeito. Nas profecias de Daniel. Quer dizer, tudo culmina no Império Romano, né? Que os impérios da antiguidade, eles tinham dois fatores de fortalecimento. O primeiro era o bélico. Pode ver que todo imperador geralmente era o general, né? O general se torna imperador, né? Até na história romana isso se vê, não é? Mas esse império, Antônio Carlos, ele abrangia, pegava a Europa, a África e a Ásia. Pois é. Mas você imagina a distância desse império. O império era grande demais. A máxima extensão era das muralhas de Adriano, que seria hoje na Inglaterra, até a Jordânia. Né? Então, olha só, o que comandava a força do império era o poder bélico. Era o que conquistava e que adquiria riqueza, saqueava os outros povos. Tudo bem. Mas o segundo fator de estabilidade do reino era a competência de gestão. Então, olha só o que o pastor Serlon falou. O Império Romano, ele não atuava com a força dominante em primeiro lugar. Ele tinha outros métodos, então ele tinha métodos de gestão. Ele escravizava o povo. Escravizava o povo. Ele tinha métodos de... Então era... Não era tão bonzinho isso também, não. Não era. Bonzinho não, mas era uma estratégia de gestão. Exatamente. Onde ele tinha um exército muito forte, que ele podia recorrer a qualquer momento, ele usava de outros métodos de convencimento também. Mas exatamente esse método que ele explicou aqui. Quando botavam um Herodes, que era um judeu, para governar a Judéia ali, e sendo que ele ficava de olho em Herodes, você tem que dar dentro da nossa linha aqui. E Herodes ficava ali, né? Ficava ali no meio termo, ali não podia nem para um lado nem para o outro. Então falava, o povo até pensava, esse aí, pelo menos dos nossos, você está governando, tá bom o negócio aqui. Achava que estava, né? Agora, então é o seguinte, o Império Romano fez uma coisa inédita. Ele criou reis de regiões, mas na verdade o líder supremo não era um rei, era um imperador. Era isso? É isso mesmo. E a coisa era tão bem... na verdade, o grande mentor, né, é o Otávio Augusto. O tio dele, o Júlio César, ele não chegou a ser imperador, mas concentrou poderes em sua mão e foi assassinado pelo Senado de Roma. O que ele fez? Ele criou o sistema de ele é o imperador, mas ele compartilha esse poder com alguns órgãos. O Senado continua existindo. Havia as províncias senatoriais, que eram governadas diretamente pelo Senado de Roma. Então, Roma tem muito essa pretensão de ser a civilizadora do mundo. E esses reis locais, esses governantes locais, o Egito também teve isso, né? Teve até uma figura muito famosa, Cleópatra, né? Que por um tempo foi rainha do Egito. Então, em algumas regiões havia pessoas que tinham essa condição de representar a figura de Roma ali, mas nunca deixando de estar muito claro. O Senado que mandamos. Ele apoiava o poder político do imperador, estava sempre junto com o imperador, o Senado, né? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu só fiz uma referência aqui. Então, porque isso mostra assim, que estrutura fantástica, né, que o Império Romano tinha. Ele tinha um Senado. Tinha estrutura ele tinha leis, não é? Não, e a estratégia dele realmente era interessante. A estratégia interessantíssima. Agora, ele foi perdendo, foi crescendo demais, foi perdendo o controle. Mas aí nós vamos dedicar um momento para aprofundar na queda. Agora,
o Império Romano, ele falou muito bem, tinha algumas características, que era a questão comercial, que trabalhava muito com a questão do comercial, né? A questão dos povos dominados. Ele escravizava os povos dominados. Ele não tinha... Ele era bonzinho, mas nem tão bonzinho assim também. A questão do politeísmo, né? Eles criam vários deuses, tudo aquela montura de Deus que tinha lá. Então tinha várias questões que o Império agia. O direito, né? Também era muito... Aí que você falou bem, ele controlava as províncias com rigor, né? Sim. Embora botava o governante, mas controlar bem as províncias. Quando ele começou a perder o controle disso, aí começou a ter problema, né? Começou a perder o controle, cresceu demais. E agora, essas coisas do Império são realmente estratégias administrativas, eram fortes mesmo. Agora tem um detalhe que se vê nos reinos, não é? É que o cabeça do reino, ele é um estrategista. Além de ser militar, Nabucodonosor era general. Não é? Que quando ele assume o lugar do pai, ele se torna rei. Mas ele, além de general, era um grande estrategista administrativo. Não é? Agora, o tempo vai passando, vem os descendentes que não têm a mesma qualificação do pai ou do avô, como era o caso de Belsazar. Não é? Esses grandes líderes da história, do passado, Nabucodonosor, Alexandre, né, que a gente mencionou, Otávio Augusto, eram forjados na guerra, né? Sim. Eles não eram lideranças de gabinete, eles eram pessoas que tinham todo um... E na guerra você não vence só com a violência, você tem toda uma habilidade, estratégia, uma diplomacia, né? Bom, meus irmãos, nós chegamos ao final deste episódio que versou sobre a estrutura do Império Romano. Então nós vimos aqui que tinha a figura do imperador, que era o líder supremo, ele constituía reis de regiões e os reis ainda tinham debaixo dele os governadores das províncias. Então tinha um senado, tinha leis, tinha normas, tinha a cidadania romana. Então uma estrutura muito interessante era a estrutura do Império Romano. Então nós ficamos aqui por hoje falando da estrutura do Império Romano. Agradecemos a presença do pastor Luiz Eugênio, Paz do Senhor a todos, pastor Serlon, A paz do Senhor, e também a presença dos irmãos. A paz do Senhor a todos.